Seja bem-vindo. Hoje, vamos mergulhar em um dos medos mais profundos e viscerais da mente humana. Neste vídeo, exploraremos detalhadamente a talassofobia, o pavor paralisante de mares profundos, abismos oceânicos e da imensidão azul que se esconde abaixo da superfície. Vamos entender por que o nosso cérebro reage com pânico ao olharmos para o vazio da água, quais são os gatilhos científicos por trás desse trauma ancestral e por que tantas pessoas sentem uma agonia inexplicável ao imaginar o que existe onde a luz do sol não alcança. Se você sente desconforto ao ver imagens de águas escuras ou de objetos gigantes submersos, prepare-se, pois vamos dissecar cada camada desse medo que habita o nosso subconsciente. Para começar, precisamos definir o que é, de fato, a talassofobia. Diferente da hidrofobia, que é o medo da água em si, ou da fobia de nadar, a talassofobia é especificamente focada na distância e na profundidade. É o medo do que está oculto. Imagine-se flutuando no centro de um oceano infinito. Você olha para o horizonte e só vê água. Você olha para baixo e não vê o fundo, apenas um gradiente de azul que se transforma em um preto absoluto. É nesse momento que a fobia se manifesta. O seu cérebro, projetado para identificar ameaças de forma visual, entra em colapso porque ele não encontra nada para processar. O vazio se torna a maior ameaça. É o pavor da vastidão, o pavor de ser algo minúsculo em um ecossistema que não podemos controlar. A ciência explica que esse medo pode ser uma herança dos nossos antepassados. Durante milênios, o oceano foi uma zona de perigo mortal, repleta de predadores e condições climáticas imprevisíveis. Aqueles que tinham cautela e evitavam águas profundas tinham mais chances de sobreviver. Hoje, essa cautela evoluiu para um transtorno de ansiedade visual em muitas pessoas. Quando você vê uma imagem de uma baleia gigante passando por baixo de um pequeno barco ou o abismo de uma fossa oceânica, sua amígdala cerebral dispara um sinal de alerta de sobrevivência, mesmo que você esteja seguro em seu sofá. É o instinto gritando que você não pertence àquele lugar. Vamos analisar alguns exemplos práticos que servem como gatilhos para essa fobia. Pense na imensidão do Ponto Nemo, o local mais distante de qualquer terra firme no mundo. Se você estivesse lá, estaria mais perto das estrelas do que de qualquer outro ser humano. A ideia desse isolamento extremo, cercado por quilômetros de profundidade, é o ápice do terror para um talassofóbico. Outro exemplo comum é a agonia causada por estruturas artificiais no fundo do mar. Navios naufragados, estátuas submersas ou até mesmo as gigantescas hélices de um transatlântico. Ver o trabalho humano sendo consumido pela escuridão da água cria um sentimento de estranheza e perigo iminente. É o medo de que algo grande e mecânico possa surgir das sombras a qualquer momento. Muitas pessoas relatam que o maior gatilho não é o que elas veem, mas o que elas imaginam. Como apenas 5% do oceano foi mapeado, a nossa imaginação preenche os outros 95% com pesadelos. Fenômenos reais, como o sinal sonoro conhecido como o bloop, captado por microfones subaquáticos de longo alcance, alimentam essa paranoia. O som era tão potente que teria que vir de uma criatura muito maior do que qualquer animal conhecido. Embora a ciência sugira que foram geleiras se partindo, o mistério permanece vivo na mente de quem sofre com esse medo. O desconhecido é o combustível perfeito para a ansiedade. Se você chegou até aqui, provavelmente sentiu algum nível de desconforto ou curiosidade mórbida. A talassofobia nos lembra de que, apesar de toda a nossa tecnologia, o planeta Terra ainda guarda segredos que são esmagadores para a nossa percepção. O oceano é um espelho das nossas maiores inseguranças. O medo de sermos insignificantes, o medo de estarmos sozinhos e o medo do que espreita na escuridão. Ao longo deste canal, vamos explorar outras fobias que moldam o comportamento humano, mas o abismo azul sempre será um dos maiores desafios para a nossa coragem. Espero que essa explicação tenha ajudado você
a entender o que acontece dentro da sua mente quando o mar olha de volta para você. O conhecimento é a primeira etapa para enfrentar o medo, embora, no caso das profundezas, talvez o respeito e a distância sejam a melhor escolha. Deixe nos comentários qual parte desse vídeo mais te causou agonia e se você já viveu alguma experiência real de pânico com a água. Sua participação ajuda a construir nossa comunidade de exploradores do subconsciente. Nos vemos no próximo vídeo, onde enfrentaremos mais um grande pavor humano. Até lá!